Primeira semana agroambiental. Ei, essa semana tá uma maravilha aqui no programa Fala Carlão. E hoje nós estamos chegando aqui pelas minhas contas. Deixa eu ver aqui. Nós já estamos na véspera de encerramento aqui. Nós já estamos para o 6º dia dessa semana agroambiental, que está uma maravilha. Isso é o compromisso do programa Fala Carlão, que nós começamos quando fomos à COP no Egito, depois fomos à COP em Dubai e agora a gente tem o privilégio de estar aqui reverberando esse tema da sustentabilidade, do crédito carbono, enfim, de tudo aquilo que é relacionado para fazer uma agricultura cada vez melhor, gente. E você vê só que é só prateleira de cima essa semana aqui no Fala Carlão, né, gente? Aqui tá a prova maior do que o trem. O trem tá chegando no fim, mas o trem não, a prateleira só bate no teto. Hoje é o dia de eu conversar aqui com o Matheus Kifuri Marino. O Matheus é presidente do Conselho de Administração da Copercitros, uma das maiores cooperativas do Brasil. E o Matheus vai dar o privilégio que ele está aqui hoje, vai estar aqui amanhã também. Então já vou deixar aqui, ó, você sabe que ele vai falar de 2 temas importantes. O tema de hoje, a gente vai falar um pouco de carbono, né? Esse é o tema que está na nossa programação. Você que viu a nossa programação aí durante a semana, sabe que hoje é o dia da gente estar falando desse tema tão importante. Ô, Matheus, obrigado pela sua gentileza, pelo seu tempo de falar conosco, em primeiro lugar. Fala, Carlão, é uma honra, é um prazer. Eu acho que compartilhar iniciativas num tema envolvendo o carbono, sustentabilidade, visão de longo prazo é extremamente importante, até porque estamos construindo um mercado e essa troca de experiência é extremamente importante para construirmos algo que gere valor para o agricultor. Eu costumo dizer que serviços ambientais, mercado de carbono para o agricultor vai ser uma fonte de agregação de valor, de renda para o agricultor, talvez tão importante como nós enxergamos hoje a produção agropecuária. Pois é, e você sabe que esse tema é um tema... Me perguntam sempre por aí, escuta, mas esse negócio do crédito carbono, isso vai dar dinheiro? Isso não sei o quê? Isso... Eu sempre tento essa resposta, eu acho até que eu criei meio que um padrão para dar essa resposta, porque quando, na verdade, o agricultor, o pecuarista, ele se prepara para isso, ele entende um pouco esse tema... Talvez, no fundo, hoje ele não seja remunerado por isso ainda, mas eu acho que, como ele se prepara para isso, ele se torna um pecuarista e um agricultor melhor. E, ao se tornar um pecuarista e um produtor melhor, ele já está ganhando dinheiro porque ele melhora a gestão dele. Faz sentido esse meu raciocínio? Não, você tem toda a razão, Carlão. Os mercados, nós temos poucos mercados regulados no Brasil. Eu costumo dizer que, por exemplo, cana-de-açúcar, nós já temos um mercado regulado. Existem os CBIOs, empresas que distribuem combustíveis fósseis, têm que comprar CBIOs das empresas que produzem biocombustível. Então, isso é um mercado, o governo define a regra, existe um mercado, você gera valor com isso e distribui o mercado desse carbono para toda a cadeia produtiva sucroenergética. Mas, na grande maioria dos mercados, esses mercados ainda estão em construção, são mercados voluntários. E eu costumo dizer, por que eu falo que o produtor agropecuário ele tem um baú do tesouro para o mercado de carbono? Poxa, a melhor forma de armazenar carbono é tirar da atmosfera por meio da planta, por um processo de fotossíntese, e colocar na raiz e colocar no solo. Você armazenou, você tirou o carbono da atmosfera. Só que nós temos inúmeros desafios. A legislação, as certificadoras, elas ainda têm muito perfil da União Europeia e muitas vezes nós não conseguimos certificar esse carbono no solo no Brasil. Só que tudo isso está em construção, não é tão simples. Você tem diferentes cultivares, diferentes regiões, diferentes produtos, diferentes decomposições dessa matéria orgânica no solo. Mas o que eu posso afirmar no médio prazo, esse carbono armazenado no solo passa a ter um valor econômico significativo. Agora, sem dúvida nenhuma, eu estou falando hoje, não mais futuro. Hoje, o produtor tem dificuldade de vender esse carbono, ele não consegue certificar, ele tem dificuldade de colocar isso no mercado voluntário, ele tem dificuldade de capturar valor. Mas ele captura valor indiretamente. Por que o agricultor faz plantio direto com cobertura vegetal? Ele não está pensando no carbono que essa cobertura vegetal vai adicionar no solo. Ele está pensando que ele vai aumentar o teor de matéria orgânica no solo dele, que ele vai construir uma vida no solo com perfil, que vai aumentar o nível de produtividade
produtividade vai reduzir o custo de produção dele, e com isso ele tem ganhos econômicos. Então, as iniciativas que geram armazenamento de carbono, na grande maioria, geram resultados econômicos. Então, é um ganha-ganha. Você adota porque gera resultado econômico e, num futuro, que não está muito distante, nós poderemos comercializar esse carbono já existente. Quer dizer, vai ganhar de qualquer maneira, né? Não tem a menor dúvida, os mercados estão sendo criados. Já existe o comércio de carbono entre as empresas. Porque hoje a grande maioria das empresas ou já construíram ou estão construindo os seus relatórios de sustentabilidade pautados em metodologias internacionais. No caso da Copercities, por exemplo, nós temos pautado no GRI, onde nós colocamos todos os nossos indicadores sociais e ambientais. Nós temos o nosso inventário de carbono. Só para esclarecer, você falou GRI, toda vez que a gente fala uma sigla aqui, é importante esclarecer o que é isso. GRI é uma iniciativa global, é um relatório de uma iniciativa global com uma metodologia específica que já define quais são os indicadores que devem ter nesse relatório, como esses indicadores devem ser monitorados. Nós temos, inclusive, uma auditoria para auditar que esse relatório é real, não é um greenwash, não é algo assim para divulgar e não real. E isso traz transparência, a gente fica exposto, a cooperativa fica exposta disso. Poxa, a cooperativa tem esses e esse indicador, nesse indicador ele já está bem, nesse ela não está bem. O que ela precisa fazer para melhorar esse indicador? E dentro do nosso relatório eu tenho um inventário de carbono, que mapeia todas as emissões de carbono da cooperativa. Então, eu declaro para o mercado, diretamente, a cooperativa emite carbono assim, 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 no escopo 1. Indiretamente, das energias, ela emite esse consumo de carbono. E no escopo 3, toda a cadeia produtiva em que a cooperativa, que a Copercities está inserida, qual é o impacto no carbono gerado nos seus produtos que ela compra e nos produtos que ela comercializa. Fazer o escopo 1, teoricamente, para a nossa operação é simples. Eu vou ver minha frota de veículos movida a diesel, minha fonte de energia, da onde eu estou comprando energia, se é energia verde ou é uma energia de uma termoelétrica ou de uma energia de carvão. Eu estou mapeando todo o meu consumo. E aí eu defino o que eu vou fazer para mitigar. Por exemplo, nós trocamos parte da nossa frota de caminhões por motores mais eficientes, porque nós assumimos um compromisso com um agente financeiro para a emissão de um título verde e ter um desconto no custo dessa captação se eu reduzisse a emissão via combustível fóssil dos meus caminhões. Quando eu ponho um caminhão mais eficiente, eu emito menos. Então, por que isso foi possível? Porque eu tenho um relatório GRI que descreve tudo isso, o banco foi lá, olhou, falou, eu quero que você mexa nesse indicador e eu vou te colocar essa meta, se você cumprir essa meta, eu te dou um prêmio na sua captação de recurso. Então, nós já fizemos isso com 2 agentes financeiros. Então, diretamente a Copercities se beneficia, porque ela tem uma vantagem na captação de recursos, o meio ambiente também ganha. Então, existe um ganha-ganha. Agora, o desafio nosso maior está na comercialização do carbono propriamente dito, especialmente do solo. A gente consegue comercializar carbono, por exemplo, de uma fotovoltaica, produtor que substitui uma energia por uma energia fotovoltaica. Nós vamos lá e instalamos uma usina fotovoltaica. Aí eu consigo mensurar, é mais fácil de mensurar o carbono. Ou o produtor que tem excedente florestal, ou o produtor que faz um reflorestamento. Aí eu consigo ter uma emissão adicional, algo desse carbono adicional que eu estou sequestrando do meio ambiente. Mas não é tão fácil, não é um mercado regulado, é um mercado que exige o comércio de empresa para empresa. Essa empresa está com problema, ela está emitindo muito carbono para o meio ambiente. A Copercities está neutralizando o carbono do meio ambiente. A Copercities vende o carbono para essa outra empresa. Existe o mercado entre ambas as empresas. Mas é um mercado que não é regulado, é um mercado que a gente tem dificuldade de avaliar a qualidade do carbono comercializado, é um mercado ainda de baixo valor, que tende a crescer fortemente, que tende a ter mais valor a partir do momento que as metodologias europeias passam a ser mais adaptadas para a nossa realidade em si. E isso é uma coisa que eu, nas minhas idas para a COP, sempre questiono todo mundo, sempre pergunto, afinal de contas, até quando seguiremos sendo avaliados pela régua dos outros, né? Porque nós estamos falando de uma agricultura temperada que não tem absolutamente nada a ver com a nossa agricultura. Você é otimista em relação a isso?
Eu sou otimista, não acho que é curto prazo. Acho importante o papel, principalmente da comunidade europeia, porque é ela que está forçando a criação desse mercado, é ela que está colocando as principais regras. Aí cabe a nossa capacidade de ir lá negociar tecnicamente, mostrando tecnicamente, nas nossas condições edafoclimáticas, nas diferentes situações, nós conseguimos colocar X de carbono por hectare de determinada cultura e vamos provar que existe aquele carbono. Então, e eu acho que isso não está muito distante. O mercado voluntário começa a surgir, depois, por consequência, isso passa a ser regulado. E no Brasil nós estamos nessa etapa de regular, ou seja, quem emite vai ter que pagar para quem não emite. E aí o mercado natural, se cria um mercado. E isso vai acontecer, porque principalmente setor financeiro. O setor financeiro pega o nosso relatório GRI e olha de cima e embaixo, indicador por um indicador. Você quer captar comigo? Melhora isso, melhora isso, melhora isso. A sua meta é essa, essa e essa. Então, o mercado financeiro é implacável em relação a isso. Não tem como, ele financia, ele tem o direito, ele fala, eu quero que você mexa. E por isso que muitas empresas não fazem relatório de sustentabilidade seguindo critérios internacionais, porque quando você vai nessa direção, você tem que dar transparência, você tem que abrir tudo, o que está bom e o que está ruim. Sim. E não adianta, quem financia vai olhar aquele indicador seu que não está adequado, e aí você precisa se ajustar àquela realidade. Eles vão tocar o dedo na ferida, né? Vão e cabe ao agente econômico buscar soluções para resolver aqueles desafios. Mas não tem que ter mimimi, tem que ter conserto. Né? Tem que ter conserto. E muitas vezes não está sob o seu alcance, porque a gente olha sempre a cadeia, a gente não olha só a Copercitos. Eu estou olhando os fornecedores da Copercitos e os clientes, os cooperados. E essa era a minha próxima pergunta, porque você falou do número 1 aí, da fase 1, que é a mais fácil, a fase mais tranquila. E aí eu ia te perguntar, mas vocês têm uma fase aonde que ficam justamente os fornecedores e os cooperados nessa história? Então, aí o desafio é maior. Nós já começamos, primeiro, mensurar esse carbono emitido, que vai além da fronteira da cooperativa, não é muito fácil. Nós já colocamos nessa última versão do nosso relatório. Convido todo mundo a entrar no site da Copercisa e baixar o relatório é público, todo mundo pode baixar. E nós começamos a quantificar o quanto que indiretamente nós estamos emitindo de carbono. Por exemplo, eu comercializo fertilizante à base de ureia, qual que foi a emissão de carbono no processo produtivo desse fertilizante, qual rota ele utilizou, quanto de energia ele usou, quanto que ele queimou, é de carvão, não é de carvão, é termo... Eu tenho que entender todo o processo até chegar na agricultura. Entreguei esse produto, tá lá na agricultura, a agricultura aplicou como, foi para onde, o que aconteceu. Então eu preciso ter toda a cadeia produtiva, desde da origem lá do gás natural para fazer um nitrogênio até o nitrogênio para a planta. Então eu tenho que fazer todo esse mapeamento e enxergar que ações na cadeia eu preciso desenvolver para melhorar essa emissão ao longo de toda a cadeia produtiva. A gente chama isso de Scope 3. Isso é um trabalho gigantesco, e eu imagino que é um trabalho gigantesco que envolve muito tempo e também muito investimento. Né? Então, aí começam os desafios. Quando você começa a mexer na cadeia produtiva, você vai mudar mudanças do processo de industrialização. E aí normalmente impacta em investimentos, principalmente por parte de fabricantes. E aí você precisa estar alinhado com o fabricante para fazer essa sinalização. Porque isso aí é mais ou menos quando a gente resolve, vamos dizer assim, falar assim, vamos mudar. E aí você dá trabalho. Quando vamos mudar envolve a gente, é uma beleza. Mas geralmente a gente gosta mesmo de falar, vamos mudar e damos para os outros fazer, não é isso? Aí é mais difícil, né? A mudança ocorrerá quando o mercado pagar. Então, quando você tiver um mercado que paga um diferencial, esse fertilizante emitiu menos ao longo de todo o seu footprint, toda a sua cadeia produtiva, ele tem um valor adicionado, ele tem um comércio de carbono. Quando o mercado começar a pagar por isso, as mudanças ocorrem. E eu vejo que está indo muito nessa direção. Todos não, mas a grande maioria dos países estão criando as suas legislações, as suas regras, e esse mercado, nos próximos anos, tende a ser regulado, mas não é a curto prazo, é um mercado mais assim de médio e longo prazo, mas ele vai ser criado. E aí eu falo, será uma nova fonte de renda para agricultores, porque o agricultor põe muito carbono, especialmente no solo. A partir do momento que excedentes de matas, hoje o mais forte no mundo é restauro ambiental. Né?
Mas quando você começar a falar de carbono em solo, abaixo do solo, nós colocamos muita cobertura, planta de cobertura, nós enterramos muito carbono no solo e a gente tem dificuldade para vender esse carbono do solo hoje. E não teremos no futuro. Mesmo. E eu vou te falar, na COP, a gente tem os programas aí, para quem quiser ver, a gente fez entrevista e eu fiquei surpreso, porque estava falando com uma empresa especializada em carbono e ela me disse com todas as letras, não, o carbono é para a gente floresta, tem que plantar árvore exótica, não serve nem eucalipto. Eu falei, mas fiquei pensando, aquilo me incomodou. O agricultor, a gente sabe que ele enterra muito carbono. E aí eu já vi casos também de outras das empresas aí de etanol, esse pessoal do etanol de milho, os caras estão fazendo, enterrando carbono lá para 5 quilômetros de distância, que eles estão fazendo obra para fazer isso. Né? Agora, imagine o custo de você enterrar um carbono lá embaixo, enterrar em alto mar, lá embaixo também, embaixo de mar, assim, são custos assim absurdos. Eu vejo que... Não é fácil falar para o agricultor fazer isso? O problema, o agricultor já faz isso, aí entra um pouco naquele critério da adicionalidade. O Brasil já adota plantio direto com cobertura, ou seja, ele já está armazenando carbono no solo. Se você for considerar que o que será adicional, é pequeno, porque ele já está fazendo isso. Agora é diferente de uma pastagem. Quando você pega uma pastagem degradada, você faz todo o trabalho nessa pastagem, normalmente faz uma rotação com uma agricultura, faz todo um processo, você transforma essa pastagem numa pastagem produtiva, você põe muito carbono no solo. E aí você tem uma adicionalidade gigantesca mantendo a pastagem. Agora, pelos critérios, quando você muda de cultura, já não vai valer. Então tem que fazer os ajustes para conseguir ter essa viabilização. Isso que você está falando é mais ou menos assim, o cara que é muito bom já hoje, ele está sendo penalizado por ser muito bom, é isso? Infelizmente, essa é a realidade. Mas tem muito ainda o que ser feito. Eu vou dar um exemplo concreto que nós estamos com um projeto piloto hoje. Existem alguns empreendimentos na bacia de Piracicaba que geram impacto e emissão, porque às vezes tem que mexer com o solo, mexer com cobertura, com reflorestamento, com áreas de manejo, já com árvores. E esses condomínios precisam comprar carbono. Nós estamos mapeando os nossos produtores que têm propriedades naquela bacia, nós estamos identificando aqueles agricultores que via CAR têm excedente de reserva legal ou de área de preservação, e nós estamos desenhando um projeto para vender esse excedente, esse carbono excedente, para que aquela mata fique em pé e compense os condomínios naquela região, e com isso o produtor recebe por manter aquela mata, aquele carbono ali e prestando um serviço ambiental, além do crédito de carbono daquilo lá está existente e está ali e não ir para a atmosfera. Então, são exemplos que estão tudo no início, ainda não está quantificado, ainda não houve pagamento, é tudo em construção. Entendi. Nós também temos outros exemplos. Isso tudo no mercado voluntário. É voluntário. Você tem que convencer o caboclo do condomínio a comprar, não é? Por que lá? Porque lá o Ministério Público autuou, ele mandou ele comprar carbono, aí ele saiu comprando carbono. Quer dizer, é um voluntário entre aspas. Porque ele tem que comprar uma solução de carbono. Nós temos outros projetos com algumas empresas fabricantes de químicos que nós estamos mensurando já há mais de 3 anos, nas diferentes realidades, nas diferentes culturas, quando você muda o processo produtivo, quando você aumenta a cobertura vegetal, quando você melhora o manejo, usa mais agricultura de precisão, usa mais técnicas no cultivo agropecuário, quanto que isso coloca de carbono no solo. Ou seja, pegando um agricultor típico, que faz uma agricultura tradicional, dando um banho nele de tecnologia, especialmente agricultura de precisão e cobertura vegetal, mix vegetal, o quanto que isso dá de adicional de carbono no solo. Nós estamos já há 3 anos mensurando isso, com empresas, com Embrapa, com empresas de renome já envolvidas, para quê? Para ter condição de ir lá na Europa e falar, precisa mudar assim, 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 porque no Brasil funciona assim, 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 assim. Criando um banco técnico de informações para nos dar maior capacidade de negociar com as empresas europeias condições para a criação desse mercado de carbono. Gente do céu, top de linha, né? Eu acho que nós já fizemos um programa aqui, show de bola. Então, eu vou pedir licença aqui para o Matheus para a gente encerrar esse papo e lembrar vocês que amanhã, ele vai tirar esse crachá aqui, porque amanhã ele vai voltar aqui
e a gente vai falar sobre as iniciativas cotidianas no agro, em relação à sustentabilidade, que já são feitas. E aí você vai ver só que a Copercito já tem umas iniciativas maravilhosas, nós vamos falar sobre isso amanhã no nosso programa especial aqui da Semana Agroambiental. Por enquanto é isso. Ô, Matheus, obrigado, viu, cara? Carlão, parabéns pela iniciativa. A Copercito também possui uma semana do meio ambiente. Eu acho que nós precisamos cada vez mais ter a visão de longo prazo e entender que a agricultura cada vez mais é regenerativa, que nós temos soluções extremamente inteligentes que geram resultado econômico e também gera um menor impacto ambiental, restabelecendo todo o ambiente em que vivemos. Parabéns pela iniciativa, obrigado pelo nosso bate-papo hoje. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado a vocês pela audiência e seguimos amanhã na conclusão da nossa Semana Agroambiental aqui do programa Fala Carlão. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, a gente se vê amanhã com certeza.